Olá, companheiros, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias de todo o nosso imenso Brasil. Prazer enorme estar mais uma vez com todos vocês. Mais uma live oficial da CONAX, num dia especial, uma sexta-feira à tarde, onde a gente traz aí toda a síntese, né, do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao nosso piso nacional. Antes de mais nada, agradecer a Deus por mais essa grande conquista, por mais essa grande vitória. Na verdade, a chancela, né, na mais alta corte do judiciário do nosso país, a chancela da nossa grande vitória, que foi a emenda constitucional 120, a partir do dia 5 de maio de 2022. Próximo mês, estaremos completando um ano de emenda constitucional 120. E eu acho que a coroação de tudo isso é ela ter passado agora no pleno do Supremo Tribunal Federal e ter balizado o julgamento, né, desse piso que estava sendo questionado pelo município de Salvador, através de uma companheira nossa que provocou lá a justiça. Então, aqui hoje é gratidão mais uma vez a Deus. Eu disse isso a vocês em nossas lives anteriores, tratando do tema que Deus não nos dá uma bênção pela metade. Então, passar no crivo do Supremo Tribunal Federal é chancelar aquilo que Deus já tinha nos garantido em 5 de maio de 2022. Como presidente da Confederação Nacional, me sinto aqui, mais uma vez, extremamente feliz e espero que o meu sentimento, enquanto agente comunitário de saúde, enquanto, nesse momento, representação nacional de todos vocês, do Brasil inteiro, vocês também estejam sentindo o mesmo que eu estou. Coração feliz de saber, de comprovar, mais uma vez, que a CONAX estava com toda a razão, no caminho certo e com muita responsabilidade. A gente fez a luta, o embate dentro do Congresso Nacional pela aprovação do texto original da PEC 22, que se transformou em PEC 09 no Senado, e no dia 5 de maio, promulgada a emenda constitucional 120. Para essa conversa, para esse bate-papo, para esse momento, para além de trazer esclarecimentos mais minuciosos para toda a nossa categoria, que de fato está ainda em polvorosa Brasil afora, porque desde que começou a matéria no Supremo Tribunal Federal, houve um estado de preocupação geral na nossa categoria. Mais à frente, ficou todo mundo muito ansioso, muito preocupado com o resultado. E ontem, quando saiu o resultado do julgamento, as redes sociais do Brasil inteiro ficou em polvorosa. Muitos sem entender o que de fato tinha acontecido, outros se dando o direito de tentar esclarecer. Enfim, foram muitas interpretações e a gente se sente aqui na obrigação de, enquanto Confederação Nacional, trazer para vocês de uma forma muito clara, de uma forma muito propícia, os esclarecimentos. O que foi julgado? O que vai mudar para nós? Vai mudar alguma coisa? Nós ganhamos? Nós perdemos? São muitas as interrogações. E muitas pessoas estão se dando aí o trabalho de tentar esclarecer. Umas no rumo certo do que aconteceu. Outras trazendo esclarecimentos que, de fato, nada a ver com o que aconteceu. E aí a nossa responsabilidade é muito grande. Nós trouxemos aqui
para conversar e dialogar com todos nós, Dr. Marcelo Rodrigues, que é o jurídico da Confederação Nacional, inclusive fez uma sustentação oral no Pleno do Supremo Tribunal Federal, e para ajudar também nessa conversa, trazendo aí dois grandes companheiros nossos, que é o companheiro Anderson Carvalho, ele é agente de combate às endemias e é advogado, faz aí o jurídico do Sindicato de Caruaru, e também o companheiro Cosmo Mariz, que também é bacharel em Direito, presidente do Sindicato Estadual do Rio Grande do Norte, parceiro da Confederação Nacional, filiado à Confederação Nacional, também dialoga muito com a gente através das mídias sociais. Então, vou passar aqui um minutinho para cada um para as considerações iniciais e a gente parte aí para a live propriamente dita. Só dizer a vocês que nós estamos com mais de 1.000 agentes de saúde sintonizados em todo o Brasil simultaneamente. E a live só está começando nessa sexta-feira, né? Que com certeza vai ficar marcada na vida dos agentes de saúde e endemias desse nosso país. Tá certo? Doutor Marcelo, suas considerações iniciais. Boa tarde, presidente Hilda. Boa tarde, doutor Anderson, Nobre, presidente Cosme Mariz e demais ACS e ACEs de todo o país. É com muita alegria que estamos aqui para esclarecer sobre esse julgamento e comentar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Mais uma vez, parabéns pela sua atuação como amigos Curi, assim? Amigos Curi. Amigos Curi. Terceiro interessado, representando a CONAX nesse julgamento, nesse processo que tramitaram no Supremo Tribunal Federal. Parabéns mais uma vez. Doutor Anderson Carvalho, por quem eu tenho um orgulho enorme, nosso companheiro que faz o jurídico lá em Caruaru, vou estar aí com vocês agora em junho, se Deus quiser, para mais um grande encontro com nossos companheiros aí, Caruaru e região. Suas considerações. Boa tarde, presidenta Hilda. Boa tarde, doutor Marcelo, doutor Cosmo. É com muita honra, né, que um agente de combate às endemias está em uma live não só de explicações de como se deu essa votação, mas de comemoração. Eu recordo-me quando a presidente falava que o Deus ele prometia e ele cumpria. E o homem prometia e às vezes não cumpria. E a gente percebe que houve realmente o cumprimento e estamos todos de parabéns. As dúvidas são as mais diversas, é verdade. Nas bases, presidente, a gente observa isso, Cosmo, doutor Marcelo, pessoas perguntando as coisas mais diversas. Inclusive, perguntam logo assim, como é que acontece? Se eles não se entendem lá, como é que a gente vai conseguir entender aqui na base? Então, percebam que realmente é um juridiquês que a gente precisa quebrar, né, como juristas, como agente de combate às endemias e comunitários de saúde. Então, muito agradecido por estar aqui e parabéns a todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todo o Brasil. Muito bem, doutor Anderson. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. O doutor Anderson tem feito um trabalho muito interessante lá em Caruaru e região, e, assim, te parabenizar pelo trabalho e dizer que o senhor tem sido um grande parceiro nosso, está nos ajudando muito em várias questões, participou conosco da Assembleia, a última Assembleia, deu ali uma auxiliada muito, muito interessante, doutor Marcelo, naquele momento, e, enfim, seja bem-vindo, vamos falar com o nosso povo de todo o Brasil. E agora, para as considerações iniciais, passar para o companheiro Cosmo Mariz. Cosmo, boa tarde, seja bem-vindo. Eu saúdo aí a nossa querida e aguerrida presidente Hilda Angélica, estendo a saudação a todos os membros da Confederação Nacional, saúdo todos os agentes comunitários de endemias de todo o Brasil, especialmente do meu querido e amado Rio Grande do Norte, minha diretoria. Saúdo aí o digníssimo advogado da CONAX, doutor Marcelo, meu amigo e grande profissional defensor da categoria, doutor Anderson. Dizer, Hilda, que é mais uma vez um prazer estar colaborando aí dentro da medida do possível, mais uma live importante da verdadeira representante da categoria, aquela que salva a vida presente e futura da categoria. Estou à disposição, vou ser sucinto para aproveitar a live ao máximo. Muito bem, Cosmo, obrigado. Você também é um
um grande parceiro nosso, Rio Grande do Norte, sempre presente nas nossas atividades, enfim, filiado, enfim. Obrigada, o Cosmo nos ajuda bastante, doutor Anderson, doutor Marcelo, nas redes sociais, tem blog, e tem trazido aí esclarecimentos e debates muito importantes para a nossa categoria em todo o Brasil. Inclusive, ontem fez um vídeo muito interessante, que já deu uma acalmada aí na nossa categoria. Foi muito interessante, Cosmo, parabéns. E acho que hoje a gente, com essa live, a gente vai, de fato, esclarecer a grande maioria. Eu acho que dúvidas sempre vão ficar, né? A história do direito, do entendimento do que é direito, do que é legal, é muito complicado, né? Porque cada um tem um entendimento, enfim. Mas a gente vai tentar aqui esclarecer o máximo que a gente puder, para que a nossa categoria cada vez mais se tranquilize em relação a essa questão. Do que houve no Supremo Tribunal Federal. Antes de passar para o debate, propriamente dito, colocar para a nossa categoria que a CONAX se fez presente do início ao fim do julgamento de forma presencial. No primeiro dia foi meio que complicado nos colocarmos para dentro do espaço do plenário, por conta do 8 de janeiro, do momento que aconteceu as invasões nos 3 poderes. Então, o Supremo Tribunal Federal estava muito, vamos dizer assim, muito cauteloso com a entrada da nossa categoria lá dentro. Mas a gente fez o diálogo com a organização do Supremo Tribunal Federal e conseguimos colocar mais de 40 agentes de saúde no primeiro momento. E, a partir dali, eles perceberam que a categoria ordeira, que não estava ali com outra intenção a não ser acompanhar muito de perto a tramitação, e foi tranquilo as outras 2 sessões que ocorreram. Deixar muito registrado isso aqui, porque, mais uma vez, a nossa categoria dá show de comportamento, né, na busca do direito, de forma muito ordeira, de forma muito pacífica, e isso é importante que a gente refrise. Nós somos uma categoria diferenciada em todos os aspectos da palavra diferenciada, até os momentos que a gente está nos espaços para reivindicar, mesmo assim a gente faz de forma respeitosa e ordeira, tá certo? Bom, meus queridos, a nossa missão aqui é a gente deixar claro aos agentes de saúde o que de fato estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, falar da constitucionalidade do nosso piso nacional, explicar direitinho o que é essa repercussão geral, porque uma matéria que foi questionada lá no município de Salvador, por uma companheira nossa, agente comunitária de saúde, gerou toda essa situação. O que foi positivo para nós, o que a gente acha que pode ter sido negativo também. O que é a repercussão geral, né, na verdade? E, no fim, o que ficou definido, vamos dizer assim, pelo Supremo Tribunal Federal, que é piso salarial nacional. O que compõe o piso? O que de fato é esse piso nacional para todos nós, tá certo? Mais ou menos isso. Vamos começar aqui pelo doutor Marcelo? Só dizer a vocês que nós já temos companheiros de todo o Brasil representado nessa live, nesse instante, mais de 1.300 pessoas assistindo simultaneamente. A live fica gravada na página da CONAX para, em qualquer hora, em qualquer momento que você necessite rever alguns trechos dessa live, por qualquer razão, por alguma dúvida, porque você não pôde assistir no momento que ela está sendo exibida, ela fica na página da Confederação Nacional registrada, tá? Então, vamos lá. Doutor Marcelo, a palavra está com o senhor. Em seguida, a gente passa ao doutor Anderson e, posteriormente, ao companheiro Cosmo Marins. Cosmo, te pedi desculpa aí pelo teu nome, meu amigo. Está aí escrito de forma errada, mas eu te peço desculpa. O importante é que você está aqui conosco e o Brasil te conhece. Doutor Marcelo. Não é problema, presidente. Boa tarde a todos mais uma vez.
o que foi tratado e acompanhado por todos os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários das endemias de todo o país, foi justamente esse julgamento em que outras lives que antecederam essa já trataram e já falaram sobre isso. Só para que nós possamos recapitular um pouco, um agente comunitário de saúde de Salvador ingressou com ação requerendo que o piso salarial fosse de acordo com a legislação vigente. À época, ela entrou com ação em 2019, quando o piso era R$ 1.014. E no contra-cheque dela constava R$ 877. Então, ela buscava essa equiparação. Não só ela, como vários agentes comunitários de saúde da região, inclusive há mais de 1.000 ações nesse sentido. E aí, em primeira instância, não se ganhou. Quando foi para o Tribunal de Salvador, e aí os desembargadores analisaram e viu que, de fato, era merecedor e deu a causa para a agente comunitária de saúde, a Procuradoria recorreu, né? O município recorreu por meio da Procuradoria, e foi ao STF, e lá, ao analisar em primeiro momento, a relatoria caiu para o ministro Alexandre de Moraes, em que, em primeiro momento, ele trazia esse questionamento constitucional. E aí foi o motivo pelo qual muitas pessoas já ficaram se questionando, e agora, e a nossa lei, eu fiz a 11.350, já tratava disso, como é que pode, vamos perder? Até que nesse inteirinho, em 2020, né, a CONAX, por meio do trabalho realizado há muito tempo, em parceria com o então deputado federal Valter Pereira, Hildo Rocha, e uma série de deputados e senadores, né, mas eu falo do Valter porque ele foi quem fez a redação, trouxeram a questão da PEC 22, que nós deveríamos dar continuidade, porque ela já estava tramitando, já estava pronta para ser votada. E aí, com muito empenho, e todos vocês conhecem a história que foi aprovada a PEC. Uma observação importante é que, à época, a redação da PEC trazia a palavra vencimento, o que, para muitas pessoas, trazia uma questão de dificuldade, dizendo que não se poderia tratar disso, mas quando, na verdade, a Constituição já falava, né? E até conversando com o deputado Valtenir, primeiro deputado, o senhor tem razão. Por quê? Lá na Constituição, quando se fala em aposentadoria, inclusive, diz que o valor não pode ser inferior ao mínimo. Então, a redação trazida pela PEC 22 e a emenda Constitucional 120, e agora, né, trata exatamente dessa palavra. Esse é o termo. Porque até então a legislação vigente trazia o nome piso salarial. E aí, nesse sentido, quando chega ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que já estava de posse da PEC, da emenda Constitucional 120, reanalisou e proferiu a sua tese, o seu voto, né, com 2 pontos. Primeiro ponto, a questão constitucional. O piso é constitucional ou não? Esse era um ponto. Segundo ponto, esse piso é composto de quê? E aí começaram as discussões que todos nós acompanhamos. Então, na tese do ministro Alexandre de Moraes, o piso é constitucional, trazido porque está em consonância com a redação da emenda constitucional 63 e com a emenda constitucional 120. Com esses 2 textos, e aí muito mais pela emenda 120, porque ela traz bem claro que o vencimento no singular, que é aquele mínimo, que é o base, aquele salário que é dali que vai partir a todas as gratificações. Esse vencimento não pode ser inferior a 2 salários e que será pago pela União, que foi, inclusive, um objeto de análise de todos os ministros, porque se nós observarmos os votos, todos eles concordam que é constitucional o piso. E nesse primeiro item, ou concordaram com o ministro relator Alexandre de Moraes, ou discordaram dizendo o seguinte, olha, inclusive, não é nem objeto para vir para o STF. Nós concordamos com o acordo proferido pelo Tribunal da Bahia. E é justamente na sustentação oral que tivemos a oportunidade de fazer, eu fiz questão de trazer alusão ao voto trazido pelo acordo, né, do relator lá da Bahia, e o acordo proferido traz justamente que
o vencimento e remuneração são institutos jurídicos diferentes. Por mais que se esforce, a Prefeitura de Salvador não se comunicam. E se nós observarmos, o ministro Edson Fachin, quando foi proferir a sua tese, trouxe exatamente esta redação, concordando com o que nós afirmávamos, que não se trata do mesmo instituto jurídico. Então, vencimento é uma coisa, remuneração é outra. Então, todos concordaram que é constitucional por força da emenda 120. Esse foi o primeiro ponto. No segundo ponto, é o que compõe esse piso. E aí é que começou a discussão. Para a ministra Rosa Weber, que exerceu a sua magistratura como juíza do trabalho, ela tem esse entendimento muito claro. Vencimento, piso, remuneração desses institutos. E ela foi discordante nesse segundo item. Ela, o ministro Edson Fachin, o André Mendonça e Luiz Fux. Porém, eles são 4. Os outros 5, que foram Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Roberto Barroso e Carmen Lúcia, foram a favor do relator na integralidade. Com a ressalva que Roberto Barroso, ele sugere que na tese final traga a redação dizendo o quê? Que se a União quiser majorar este piso, que ela fique na responsabilidade de trazer esse recurso para majorar. O que, ao nosso ver, a emenda constitucional 120 já é muito clara em relação a isso, não haveria nem que se questionar. Mas ele provocou esse possível texto na tese, na verdade. Então, ele concordou com o ministro. No segundo ponto, e aí é que é a questão, o que é que o relator trazia? Ele trazia que o vencimento, aliás, o piso salarial, ele é composto de 2 verbas. Quais? O vencimento, propriamente dito, e a gratificação por avanço de competência, que é uma gratificação que tem lá nos servidores do município de Salvador. Então, se tiver o vencimento aliado à gratificação por avanço de competência e somada, se alcançar o valor do piso, hoje, 2 salários mínimos, está pacificada essa situação. Na época se somava, porque o vencimento dos agentes comunitários de saúde lá de Salvador era R$ 877. E essa gratificação, somada com o vencimento, dava algo em torno de R$ 1.200, quando havia uma determinação que o piso seria de 1.014, então já superava. Então, por isso, ao entendimento do ministro relator, não há que se falar em cobrança de retroativos por isso. E aí, nesse sentido, ele disse o quê? A tese dele traz que até o advento da Lei 9.646 de 2022, que é uma lei municipal lá de Salvador que traz a seguinte redação. O vencimento dos agentes comunitários de saúde de endemias não será inferior a 2 salários. Quer dizer, essa lei municipal traz a redação da emenda constitucional 120. Porém, essa lei foi trazida em 2020 após a emenda constitucional 120. Ou seja, daqui para frente, não há mais que se falar nessa dificuldade de gratificação e vencimento. Porque a própria lei municipal lá de Salvador já tratou disso. E antes disso, antes da promulgação dessa lei, também, segundo ele, não haveria que se falar, porque a emenda já havia a gratificação por avanço de competência. No nosso entendimento, nós entendemos para o quê? Aí questionaram Nobre Cosmo e doutor Anderson, que em outros municípios em que a pessoa ganha, os servidores ganham o vencimento inferior ao piso nacional, como é que vai ficar? No nosso entendimento, se for a tese final sair nesses termos, se não tiver o nome em iuris da gratificação, que seria gratificação por avanço de competência, então, de fato, teria direito o servidor a essa implementação para que ganhasse de acordo com o piso nacional. Por que eu digo isso? Porque a sessão finalizou e eles precisam publicar a tese final do acordo, né? Indicando os ministros que venceram, quem venceu com a redação final dos acordos e dizendo qual é a tese final. Isso, segundo a presidente Rosa Weber, será para o próximo julgamento. E aí, nesse sentido, eles vão
finalizar esta tese. Ao meu ver, se a redação permanecer como está, acredito que só terá direito a esse avanço para que seja compilado o valor do piso aos vencimentos aquelas pessoas que não tiverem seu contra-cheque esse nome, gratificação por avanço de competência. É esse o nosso entendimento inicial, presidente e demais colegas. Tudo bem, doutor Marcelo. Eu só queria que o senhor esclarecesse um pouquinho aí no final da sua fala, quando o senhor fala que a tese sairá no próximo julgamento. A tese será proferida no próximo julgamento ou numa próxima sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal? Perfeito. Para que não haja dúvida. Isso, perfeito. Para que fique bem entendido. Não haverá, o julgamento encerrou. Pronto. Pacificou. Qual foi o placar? 6-4. Certo? Votou com o relator, ministro Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alberto Barroso, Carmen Lúcia. Votaram contra. E aí vencidos, inclusive, no segundo item. Rosa Weber, Edson Fachin, André Mendonça e Luiz Fux. E aí o que é a tese? A tese é a redação final do acordo, que será publicado no próximo julgamento. Não haverá mais julgamento para tratar desse assunto, já pacificou. Eles vão só formular o texto final, a redação final, e segundo a presidente Rosa Weber, será publicado na próxima sessão. E aí nós vamos aguardar, porque ela botou próxima sessão, pode ser que essa semana inicie já com essa publicação. Nós acompanharemos para, de fato, ver como ficará a redação final da tese. Mas, até aqui, as garantias constitucionais, o piso salarial, as pessoas que já ganham o piso, continua implementado. Quem não ganha, e se não tiver esse termo, gratificação por avanço de competência, é que se pode ver essa questão do complemento para que, de fato, a pessoa possa ganhar o piso. Até aqui. E aí vamos aguardar só a redação final desta tese. Ok, presidente? Ok, doutor Marcelo. Só para deixar mais claro, porque ele fala no juridiquês, eu falo no popularmente falando, de agente para agente. Gente, o que tinha que acontecer, já aconteceu. O que eles vão fazer é transcrever o que eles entraram, julgaram e colocar numa redação. Isso. Beleza? Perfeito. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Anderson, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidenta. Doutor Marcelo fez realmente um histórico importantíssimo, também o fez quando estava no STF, né? E a gente pode observar que todo esse julgado, toda essa discussão, todas essas falas que deixam a gente meio sem compreender, porque a gente faz atendimentos dentro dos nossos municípios, dentro das bases, e as pessoas ficam, não estou entendendo, vai retirar minhas gratificações? Não, pessoal, não vai ser retirada a gratificação de ninguém, não foi isso que foi votado. Agora tem uma repercussão geral, e aí a gente vai entrar no contexto de repercussão geral. E vai ser um pouco juridiquês, mas eu vou explicar a fala correta, mais explicada. É um instituto, a repercussão geral, processual, pelo qual se reserva à Suprema Corte, que foi o que aconteceu, brasileira, o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários, que apresentam questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Trazendo em português bem popular, se refere ao julgamento do STF, que servirá de modelo para todos os outros casos no país. Então, por exemplo, se em Caruaru ou qualquer outro município que está nos assistindo acontecer de algum município, de algum prefeito ou prefeita não querer pagar, como diz a emenda constitucional 120 de 2022, ou seja, a partir do vencimento, juntando o vencimento com as gratificações, então a gente já pode entrar com uma ação judicial. Então, procurar o seu sindicato, um advogado particular, entrar com ação, porque isso não pode acontecer. Então, essa repercussão geral, que foi o voto unânime, todos eles, no tocante a essa questão do vencimento,
isso foi colocado como geral para todos os casos. Então, isso é muito importante, que a gente observa que há uma mudança, né? Primeiro, o relator, ele dizia totalmente o contrário, e de um dia para a noite, houve essa mudança. Então, pessoal, as pessoas sempre perguntam, minhas gratificações, o salário, e o que salvou toda essa discussão foi a emenda 120 de 2022, porque ela já dispõe, ela já coloca claramente a questão dos vencimentos. E o que é mais importante, ela coloca que esses vencimentos será pago pela União, porque a preocupação sempre havia que houvesse uma interferência. E qual era a interferência? A gente pode pensar dentro da nossa casa. Imagina, nós temos nossas contas, nós fazemos nossas compras, e vem um terceiro e diz, olha, tu vai ter que comprar mais isso, mas eu não tenho condições de comprar mais. Então, essa interferência que a gente chama federativa, que não pode acontecer, é a União intervindo no município para dizer o que ela deve pagar. Mas a emenda constitucional foi muito brilhante e a gente tem que parabenizar, Hilda, Angélica, o Valtenir Pereira, porque ele trouxe realmente expressamente, sabiamente, a questão colocando que fica a cargo da União o pagamento dos vencimentos. Então, tirou toda essa possibilidade de discussão que nos preocupava, porque essa discussão toda, ela preocupava todos nós, e juristas e não juristas. E, às vezes, a gente percebe, a gente faz atendimentos no campo, presidente Hilda, e também o nosso advogado, doutor Marcelo, e o pessoal desmerece tudo o que aconteceu. Às vezes não compreende, às vezes não quer compreender. Tudo que vem para o agente comunitário de saúde e agente de combate às epidemias é com muita luta. E muita luta, e muito estudo, e muito discurso. Percebam que nós ocupamos o palco, o local da Suprema Corte para poder fazer uma discussão. E veja o quão importante a gente poder ter lá, inclusive agente de combate às endemias e comunitário de saúde, fazendo a defesa. Então, é muito importante que a gente perceba isso. E dentro da repercussão geral e dentro da emenda constitucional 120, a gente percebe que todos os passos, e isso sempre foi dito pela CONAX, né, todos os passos já haviam sendo trilhados para que pudesse chegar até esse momento. Então, voltando àquela fala, né, Deus, ele promete e ele cumpre. A gente tinha aquela preocupação que isso não pudesse, que isso pudesse realmente trazer esse impacto para todos nós e a gente começar uma outra briga. Mas a gente acabou. E acabou toda essa discussão. Não tem mais como nenhum gestor pagar a menos do que é o permitido, que são os 2 salários mínimos colocados na emenda constitucional 120. E a gente precisa realmente aplaudir e comemorar. Eu acredito, presidente, encerrando meu primeiro momento de fala, que outros momentos virão. Mas aquela casa, no Supremo Tribunal Federal, conheceu os meandros de toda a história do agente comunitário de saúde. Eu assisti muito toda a discussão, Cosmo, e eu via o brilho nos olhos de quem defendia e o brilho nos olhos de quem estava ali para votar. E eles perceberam o quão importante era. Inclusive disseram, a pauta aqui não é a questão dos agentes comunitários de saúde e o trabalho belíssimo realizado por ele. A pauta aqui é uma questão judicial, mas a gente não poderia dissociar, a gente não poderia separar de forma alguma a importância que tinha aquela categoria, que com certeza, pelo que eu compreendo, de justiça social, ela foi feita naquele momento. Então, agradeço pelo primeiro momento, para que também o nosso amigo Cosmo, que também faz, e eu acompanho nas redes sociais, essa discussão, ele possa, porque ele traz bem detalhadamente a cada questão. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os agentes comunitários de saúde e de endemias. Obrigada, doutor Anderson, pela sua participação importante, contribuindo aqui com os esclarecimentos para os nossos agentes comunitários de saúde e endemias de todo o Brasil. Nesse instante, nós estamos com mais de 1.600 companheiros em todo o Brasil, simultaneamente, assistindo. É um público muito alto, né? Uma sexta-feira, horário ainda de trabalho, mas o pessoal deu uma paradinha para participar conosco dessa live. Passando imediatamente a fala agora ao companheiro Cosmo Mariz. Fique à vontade, meu querido. Boa tarde mais uma vez a todos, a quem está chegando por aqui. Dizer aos companheiros de todo o Brasil, especialmente do Rio Grande do Norte, que essa conquista consolidada na Suprema Corte, ela significa muito.
que ela mudou a nossa vida, todos os agentes comunitários de saúde do país. Mas é preciso que se faça uma retrospectiva em um aspecto, e eu faço questão de fazer isso, porque infelizmente a nossa categoria está fadada à inversão de valores, está fadada ao esquecimento do passado muito recente, né? Me recordo aqui quando estava assim, em discussão em Brasília, minha presidente, meus companheiros e companheiras de todo o Brasil, a questão do piso nacional, apareceu alguns vigários para aplicar os contos do vigário, dizendo que o piso estava resolvido, de que já existia lei, de que o piso era constitucional e que a lei do piso já garantiu o reajuste automático. E que em face de já ter orçamento pela derrubada do veto 44, já não precisava de mais nenhuma lei, bastava dar o reajuste e o prefeito tinha que dar e era obrigado. E nós tivemos que entrar na questão para desmentir muita gente e mostrar que de fato precisava correr atrás da nossa PEC 22 que a CONAX estava defendendo. E aí, minha presidente Hilda Angélica, eu pergunto aos companheiros de todo o Brasil hoje, o que seria do piso nacional se não fosse a nossa emenda 120? Mas eu também trago a resposta. Seria perder o que nós tínhamos. Por que eu afirmo isso? Com muita veemência. Porque o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator desse processo oriundo de Salvador, mas distribuído com repercussão geral, que a sua decisão aplicar-se-á para todo o país, já era contra o piso para todos os agentes comunitários e todos os agentes de endemias vinculados aos entes federativos, ou seja, aos agentes comunitários de endemias estatutários. E a defesa do ministro Alexandre de Moraes, respaldada por várias jurisprudências da própria corte, era favorável à tese dele. Por quê? Porque a União não pode legislar em matéria de servidor estatutário. Quem pode legislar é o prefeito e a Câmara Municipal. Está aí a lei da insalubridade, a lei 13.342, que aquela diz no inciso 1, que a insalubridade, quem é seletista, é sob salário base. Mas os agentes submetidos a outro regime, aplica-se o quê? A lei específica. Qual a lei específica? A lei do município. A lei 11.350, em seu artigo 8º, estabeleceu o quê? Que aplica-se o regime seletista, salvo se o município dispuser de regime diverso, ou seja, a autonomia ao gestor local de legislar. E aí, no voto de Alexandre de Moraes, proferido sem o conhecimento da emenda, sem a conquista da emenda, seria o voto que estaria sendo defendido nessas sessões do Supremo Tribunal Federal. Caso não existisse a nossa emenda 120, alterando o artigo 198, e inserindo os parágrafos 6º ao 9º, a tese seria a mesma. Ou seja, com certeza o Supremo estaria decidindo que só tinha direito de receber o piso nacional os agentes comunitários de endemias que fossem seletistas, porque a União só podia legislar em matérias de empregados seletistas. Mas a emenda 120 veio e trouxe toda a mudança. Por quê? Porque a emenda 120 garantiu que a União, garantiu duas coisas importantíssimas. Garantiu que a União custeará e custeia hoje 100% do piso. A emenda 120 também garantiu que nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente de combate às endemias do país pode ganhar menos do que 2 salários mínimos no vencimento. Terminologia corretíssima, e o deputado Valtenir acertou, e esse é o termo aplicado a servidor estatutário. Empregado é salário, servidores estatutários, servidores vinculados aos entes municipais, ao Distrito Federal e Estado, é vencimento. No singular, porque o vencimento é a remuneração mínima do cargo. Entrou no cargo, ele já tem direito a receber esse vencimento. Mas a remuneração, como o próprio Supremo disse isso várias vezes, a remuneração é a soma do vencimento mais as demais vantagens. E graças à emenda 120, o ministro Alexandre de Moraes mudou o seu voto e declarou expressamente
que é constitucional o piso nacional para os agentes comunitários e agentes de endemias estatutários. E fez mais. Durante as sessões, todos os ministros deixaram muito claro. Só é constitucional porque a União está custeando. Mas se amanhã a União inventar de criar um piso maior e não repassar o dinheiro aos municípios, os municípios não serão obrigados a pagar. E aí, doutor Marcelo, com toda a vênia a muitos companheiros Brasil afora, esse julgado dos agentes comunitários, dos agentes de endemia no STF, a meu ver, ele vai salvar o piso da enfermagem. Porque o piso da enfermagem não está esculpido na Constituição, o piso está esculpido na Constituição, a forma de financiamento, tão quão estava esculpido na Constituição a forma de financiamento do piso estabelecido para os agentes de saúde através da Lei 12.994, que foi questionada. Hoje não. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias têm esculpido na Carta Maior o direito ao financiamento 100% da União, mas também que a União é obrigada a repassar esse dinheiro regularmente e não pode ser menos de 2 salários mínimos. Consequentemente, para os professores, que foi questionado pelo próprio Alexandre de Moraes, não se aplica o entendimento aqui dos professores na questão do piso dos agentes, é totalmente diferente, porque o piso dos agentes não é constitucional, não é idêntico à situação dos professores. Ele dizia isso no primeiro voto, mas após a emenda 120, o que é que foi dito pelo Supremo? É uma situação idêntica. Coisa interessante, porque na live, presidente Hilda, de 2021, nós abordamos esse processo de Salvador e nós deixamos muito claro, eu disse inclusive a muitos companheiros, vídeos e tudo. Até lá nós já temos aprovado a emenda 120 e mesmo que a lei 2.994 seja declarada inconstitucional no aspecto piso, nós já teremos isso esculpido na Constituição. Então o STF decidiu, à luz da emenda 120, a verdadeira salvadora da pátria, luta da Confederação Nacional, inclusive lutando a favor da categoria e outros por trás querendo derrubar. E me recordo naquele dia que estávamos em Brasília, minha presidente, no auditório com mais de 500 pessoas, quando chegou a informação que ia para ser votado no Senado, para já no dia seguinte ser promulgada, nos chegou a informação que estavam articulando uma emenda para atrapalhar a votação no Senado da nossa PEC 22, para que essa PEC voltasse para a Câmara, para dar tempo de se articular e empurrar a discussão da PEC 14. E me recordo muito bem que naquele dia incitei o plenário para ir para a porta do deputado e de senador que estava com essa conversa, dando ouvido a uma minoria querendo atrapalhar e prejudicar a vida de uma coletividade no Brasil inteiro. E 10 minutos depois, a minha presidenta adentrou no auditório dizendo: recebi uma boa notícia. Quem estava querendo atrapalhar me pediu desculpa e disse que não ia atravessar emenda coisa nenhuma, porque estava equivocado e estava sendo induzido em erro. E a PEC foi votada e no dia seguinte estávamos no Senado Federal para a promulgação. Então, a salvadora da pátria, piso nacional, chama-se emenda 120, conquista da CONAX, conquista de todos os agentes comunitários de saúde do Brasil, e não posso deixar de falar aqui de Valtenir Pereira, o herói dessa categoria que lamentavelmente não foi eleito, e também o senador, eterno senador Collor de Mello, que nos ajudou bastante. Voltando para o tema, presidente, para finalizar, o que é que os agentes comunitários de saúde e de endemias de todo o Brasil estão preocupados? É que a tese que vai sair, qual será a tese? O que é que vai constar se vai ter outro julgamento? Não vai ter mais julgamento, o doutor Marcelo já falou com bastante propriedade. A proclamação do resultado da votação ele já ocorreu. A única coisa que será feita é a redação final do tema que será aplicado para todo o Brasil. Tema este que foi modificado pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a tese dele, proferida no voto dele, na primeira sessão, foi no seguinte sentido, que o piso nacional era a composição do salário base, mas qualquer vantagem permanente paga a toda categoria sem nenhum critério meritório. Na decisão que está disponível agora após a segunda sessão que apreciou o recurso especial,
foi modificado. Ele restringiu a composição do piso apenas à data de entrada em vigor da Lei de Salvador, que é novembro de 2022. Então, esta decisão atingirá apenas os agentes comunitários e os agentes de endemias do município de Salvador, porque até então é o único município do país que tinha uma lei estabelecendo aquela vantagem mencionada na decisão do STF, paga até novembro. Na pior das hipóteses, o prejuízo que os companheiros de lá vão ter em relação ao retroativo. Mas para todo o Brasil, nenhum agente comunitário, nenhum agente de endemias poderá receber menos de 2 salários mínimos no seu vencimento inicial da carreira. Esta decisão do STF não beneficiou apenas os agentes de saúde que não têm plano de cargos. É importante ressaltar isso. A decisão do STF nos beneficia no aspecto da constitucionalidade, nos beneficia também no aspecto da legalidade do artigo da Lei 11.350, que estabelece que numa carreira nenhum agente pode ganhar menos do que 2 salários. E, consequentemente, companheiros, a cidade que tem plano de cargos, hoje tem uma parte da Constituição que o início da tabela obrigatoriamente tem que começar não inferior a 2 salários mínimos, e aí quem tem direito às progressões vai para o valor que corresponder. A quem não tem plano de cargos, não pode ganhar salário base, vencimento base inferior a 2 salários. E as demais vantagens, Cosmo, permanecem de forma inalterada. Por quê? Porque estas compõem a remuneração. Então, a decisão do STF, para nós, agentes comunitários, para nós, agentes de endemias, é a verdadeira e legítima carta de alforria dos prefeitos que não valorizam essa categoria, dos prefeitos que passam dias e noites estudando para prejudicar os nossos companheiros e companheiras do Brasil. Esta carta de alforria, quem conquistou, quem conseguiu, CONAX, e doa em quem doer. Quem tentou atrapalhar a PEC 22, hoje deve estar dizendo: eu me arrependo, porque o meu piso está garantido graças à PEC 22 que eu tanto tentei derrubar, graças à PEC 22 que eu tanto investi para derrubar. Então, parabéns, agentes comunitários, parabéns, agentes de endemias, e quero dizer, companheira Hilda, que eu ainda tenho minhas dúvidas se os ministros do STF, porque ontem, quando eu peticionei no processo, atravessei uma petição minutos antes do julgado, uma petição pontuando várias questões importantes para os ministros, eu fiz frente junto ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, junto ao gabinete da presidente e também junto ao gabinete do ministro André Mendonça. E alguns assessores que eu falei, eles disseram que poderia não dar tempo, mas todo o conteúdo do processo, todo o caderno processual pode ser analisado até a emissão do acórdão. Ou seja, como falta a redação final da ementa do tema, eu ainda acredito que o que nós temos julgado na redação ainda poderá melhorar um pouco mais. Como, por exemplo, citar lá os empregados públicos, para não deixar margem de interpretação para prefeito ruim. Citar também na decisão os parágrafos 6º ao 9º do artigo 198 da Constituição. Agora, deixando claro para os companheiros, o teor principal do julgamento não será alterado na redação da emenda. Ou seja, o julgamento do STF derrubou parcialmente o acórdão do Tribunal da Bahia. Atendeu uma parte e derrubou a outra parte. E lembrando que o município de Salvador tem plano de cargos. A tese maior da prefeitura é que o piso nacional, somando todas as vantagens, ultrapassava o valor do piso pago à época. Isso já foi resolvido. O município criou uma lei e esse julgamento, até para o município de Salvador, vai ter sua aplicabilidade apenas até novembro de 2022. E dizer que estou aqui à disposição dos companheiros, e parabéns, presidente, parabéns à diretoria da CONAX, parabéns à assessoria jurídica pela sustentação oral, parabéns a todos os companheiros e companheiras que contribuíram direto e indiretamente para esta carta de euforia sair com carimbo divino.
Obrigada, Cosmo, pela sua brilhante participação, como sempre, muito bem, esclarecendo aí de forma mais, vamos dizer assim, com um linguajar mais popular, né, para um bom entendimento de todos os agentes de saúde e endemias de todo o Brasil. Quero registrar já que nós estamos aqui com a audiência de 1.700 companheiros em todo o Brasil, de forma simultânea. E aqui agradecer já, antes dos encerramentos, ao estado do Ceará, Maranhão, Amapá, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Santa Catarina, Goiás, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Foi os que a gente conseguiu aqui colher. Os companheiros estão aí se apresentando no chat da nossa live. Ainda provocando a vocês três, e aí eu queria passar aqui para o doutor Anderson, que pudesse estar esclarecendo para os nossos ouvintes nesse momento, por que é que em determinado discurso de um ministro ele se refere a vencimento, e o que significa isso, e em outros se refere a salário, o que significa isso? Que é salário, que é vencimento, por que a terminologia é diferenciada, para que a gente possa entender melhor essa questão. Sim. Doutor. O vencimento, presidenta, e os demais advogados que estão aqui presentes vão poder também me ajudar nesse aspecto. O vencimento ele é colocado como apenas a base, o piso. O salário já é o somatório das verbas como gratificações que vão somar aquele vencimento. Então, o que as pessoas às vezes não compreendem é que, se hoje o salário é R$ 2.604, esse é o salário, né, porque vai ter o aumento agora do salário mínimo, então esse é considerado o vencimento puro. O somatório, e aí vem as gratificações, por exemplo, verbas indenizatórias, como gratificação de insalubridade, exceto essa gratificação, que eu fiz questão, inclusive, de anotar para que a gente também não possa mais colocar ela, que é a gratificação por avanço de competência. Então, outras gratificações, como, por exemplo, aqui em Pernambuco, nós temos gratificação, o PEMAC, o Previne, e outras gratificações que, porventura, podem vir, inclusive, a dos planos e cargos e carreiras. Isso vai compor o salário do agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. Mas o vencimento é aquilo puro que vem pelo trabalho realizado por ele. O que vem posteriormente, através de leis municipais, que geralmente é pago pelo município, isso é considerado como salário. Então, a diferença principal, e aí pode até Cosmo também me ajudar, e o doutor Marcelo, essa é a questão primordial com relação ao salário e vencimento. Perfeito, perfeito. Só contribuindo, presidente, se me permite, é muito comum observarmos a questão da nomenclatura que é trazida. É muito comum a palavra vencimento trazida a nível estatutário, né, para os servidores. E quando se fala no nome salário, é muito comum se trazer para quem é seletista, né? Ocorre que, apesar do vínculo, e observe que a emenda, ela trata muito bem disso, ela diz que o vencimento, e aí, quer dizer que todo agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias não pode ganhar menos do que 2 salários mínimos no vencimento, que é a nomenclatura trazida no setor público, e que, independente do vínculo, eles estão ali como servidores públicos, né? Então, por isso que foi trazido esse nome vencimento, no singular, que é, de fato, a menor parcela, que é o valor mínimo que o profissional deve ganhar. E aí é muito importante sobre isso, se nós observarmos, inclusive nos debates, todos os ministros concordaram que, de fato, é isso. A PEC 120, aliás, a emenda Constituição 120, ela traz foi muito parecida nessa terminologia para apontar este movimento, que é o vencimento, ou seja, de onde se parte o início, não pode ser inferior a 2 salários mínimos.
para todo agente comunitário de saúde e endemias. Não trata do vínculo, ou seja, todos devem ganhar isso, independente do vínculo, porque estão exercendo uma função pública, por isso do nome vencimento. Doutor Marcelo, foi muito interessante a gente participar dessa discussão no pleno do Supremo Tribunal, porque existiu também essa questão de dizer se a emenda constitucional 120 ela fala no vencimento, então ela só seria aplicável aos servidores com vínculo estatutário, né? Não caberia aos seletistas, porque os seletistas seria utilizar a terminologia salário. E o que ficou no entendimento de todos os ministros, inclusive com a mudança do voto em partes do relator Alexandre de Moraes, é que o vencimento é a parcela mínima, né, o que o agente comunitário de saúde deve receber como mínimo, o piso mínimo, né, e é aplicável independente do vínculo, se ele seja estatutário ou se ele seja seletista. O piso nacional ficou deferido como constitucional para a profissão. É o piso do profissional, agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, independente do vínculo ao qual ele está ligado lá na base do município, não é isso? Exatamente. Essa foi, se as pessoas tiverem curiosidade, inclusive, de voltarem os vídeos das votações e das discussões, eles são muito claros nesse sentido, dizendo que a questão aqui não se trata da forma de contratação, do vínculo, mas sim da profissão. Se você é agente comunitário de saúde, se você é agente de combate às endemias, está resguardado pela emenda constitucional 120, ou seja, seu vencimento, quer dizer, o seu salário base, aquele valor, é a partir deste valor que será aplicado todas as gratificações. Isso que ficou muito transparente inclusive nas discussões trazidas pelos ministros lá na plenária. Ok, obrigada, doutor Anderson, obrigada, doutor Marcelo. Para você, Cosmo Mariz, vamos discutir ou reforçar a questão, Cosmo, das gratificações, que é a grande preocupação ainda que a gente está percebendo aqui no chat da nossa live. Eu vou perder as minhas gratificações? As gratificações agora, elas vão ser percentuais ao piso nacional? De quem é a responsabilidade dessas gratificações? É do poder público, do governo federal, ou é das prefeituras através dos municípios? Cosmo Mariz. A própria emenda constitucional 120, ela já estabeleceu que o piso, o vencimento de 2 salários mínimos, é o valor abaixo do qual nenhum agente comunitário de endemias do Brasil pode receber, mas que consecutários, vantagens e incentivos caberá aos municípios, ao Distrito Federal e a algum estado onde o agente é estadualizado. Ou seja, é o velho poder discricionário. Por quê? Porque nós somos servidores das prefeituras. A União, inclusive neste julgamento, a STF deixou muito claro. A União não pode criar despesa para os municípios, estados e Distrito Federal. Isso é inconstitucional, salvo se a União custear 100% desse valor que ela está estabelecendo, que foi o caso do piso salarial de 2 salários mínimos. O STF disse que é constitucional porque a União criou, mas ela está pagando. Então não há o que discutir. As demais vantagens vai ser de acordo com os municípios. Se no município A paga o adicional de insalubridade e a lei municipal estabelece que esse adicional de salubridade é calculado sobre o vencimento base, vai continuar da forma da lei municipal. Se o município não tem lei municipal dispondo da forma de cálculo, ela pode aplicar por analogia a lei federal que criou a base de cálculo sobre o salário base para os servidores seletistas, para os agentes de endemias e comunitários seletistas. Esse município A, ele paga vale transporte, ele paga auxílio alimentação, ele paga adicional A ou B, vai continuar da mesma forma, salvo se o município revogar alguma legislação que disponha desta vantagem. Só que isso aí ele vai ter que passar na Câmara.
né? Mas em relação a alguns adicionais, que adicionais são diferentes de gratificações, existe um ordenamento jurídico que normatiza isso, como, por exemplo, o adicional de insalubridade. Nós, inclusive, já participamos de live com o doutor Ileana Neiva Mozinho, né, Hilda, do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, que deu uma aula sobre direito à insalubridade. Então, o adicional de insalubridade, quem vai definir o percentual não é a lei, é o grau de exposição. O direito está esculpido nas NRs do Ministério do Trabalho, que são aplicadas para o serviço público. Já está esculpido nos estatutos dos servidores, na lei orgânica e, principalmente, na Constituição Federal. Mas se o município paga uma gratificação de plantão, essa gratificação de plantão tem lei municipal, vai continuar vigorando. Digamos que o município B só paga o salário base e o adicional de insalubridade. Lógico que para ele pagar outro consecutário e vantagem e incentivo, ele vai ter que criar o seu ordenamento jurídico municipal. Mas o município que paga o salário base, o vencimento base de 2 salários mínimos e tem 5 gratificações diferentes, vai continuar sendo pago as 5 gratificações diferentes por fora. O piso base é os 2 salários. Ah, mas aí eu estou com dúvida, Cosmo, porque aqui tem um plano de carreiras, como tinha em Salvador e tem um problema lá e tal. Então eu tenho um plano de carreira, o plano de carreira diz que quem inicia na carreira hoje não pode ganhar menos de 2 salários mínimos. Mas essa pessoa entrou há 20 anos. Ele está num degrau do plano lá que corresponde a R$4.000. Mas ele tem a vantagem A, a vantagem B e a vantagem C, além desse salário. E aí, Cosmo, essas outras vantagens vão vir para se somar a um valor e corresponder aos 4.000? Não. Ele vai continuar ganhando os 4.000 do vencimento base estabelecido no plano de cargo, porque o início da tabela começou com o piso nacional, mais as demais vantagens por fora. Não alterou em nada. Alterou em uma única coisa. O Supremo bateu o martelo e disse: vencimento base, a composição dele é X e Y. E eu já expliquei, só entra aquela gratificação específica de Salvador até 2022, no mês de novembro, especificamente para os companheiros de lá. Para o restante do Brasil, não mexe em nada, podem ficar tranquilos. E é importante propagar essa live da CONAX, propagar esse entendimento, porque nós estávamos com o julgamento em andamento, meu presidente. Já tinha gente de saúde compartilhando as informações que o nosso piso ia ser derrubado na STF em grupo de gestor. Já tinha prefeito com guardanapo na mão enxugando a baba, já estava babando de alegria se o piso fosse derrubado. Então propaga essa informação, que agora o problema aumentou para os prefeitos. Eles têm que pagar como base e não pode juntar com outra coisa para poder pagar os 2 salários, não. É os 2 salários, mais todas as vantagens que o município estabelecer para a categoria. E eu queria pontuar uma coisa importante, Hilda. É extra assunto da live, mas tem relação com esse assunto do piso, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele esculpiu também isso nas suas fundamentações, lá do primeiro voto, que traz uma outra importante conquista, que eu já falei num vídeo, para todos os agentes comunitários e de endemias do Brasil, principalmente os que foram efetivados pela emenda 51. Recentemente, eu publiquei no meu status uma mensagem dizendo que ia acontecer algo entre os dias 14 e 24, não disse o que era e pedi que não me perguntassem. E era o julgamento de uma outra ação no Supremo, um ADI, ação direta. Todo mundo. Exatamente, mas eu não podia divulgar porque quando essa ADI foi dada entrada pela Procuradoria-Geral, os agentes estavam compartilhando. Eu tenho uma cidade no Rio Grande do Norte, a única cidade, talvez, do Rio Grande do Norte, que falta mudar o regime de seletista para estatutário, que se recusou a fazer isso agora em 2023, porque soube dessa ADI. E me disse que só faria quando visse o resultado do julgamento. Mas no julgamento dessa ADI, nós fomos premiados de novo, minha presidente. Porque o Supremo Tribunal Federal interpretou como constitucional a emenda... Segunda-feira. Exatamente. Como constitucional a forma de ingresso e disse mais. A forma de ingresso constitucional é concurso público e constitucional a forma de ingresso dos agentes de saúde. Mas fez mais. Disse que era constitucional porque o artigo 8º da 11.350 deu autonomia aos prefeitos de legislarem
e de adotarem o regime jurídico estatutário ou seletista da forma que eles quisessem. Isso foi ventilado no julgamento do piso. Nas fundamentações de Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte: querer obrigar o município a pagar o piso se a União não repassasse, era a mesma coisa de tornar letra morta o artigo 8º da Lei 11.350. E aí, como veio a emenda, sanou tudo. Então, hoje nós temos 2 grandes prêmios. Eu, principalmente, minha presidente, porque neste dia 1º de maio, eu tenho um presente para a categoria que eu vou dar folga a todo mundo, que é meu aniversário. E Deus é tão bom que me deu esses 2 presentes antecipados. Dia 1º de maio eu vou comemorar o meu aniversário com a constitucionalidade do piso e com o julgamento da ADIM 5554 dizendo que é constitucional a forma de ingresso e que é constitucional qualquer cidade modificar o regime de seletista para estatutário. E quero aqui me somar à CONAX para dizer que estou à disposição dos companheiros do Brasil, das lideranças sindicais que ainda estão submetidos ao regime seletista para fazer 2 coisas: convencer o gestor local do SUS a fazer a transmudação de regime e já levar o projeto de lei pronto, toda a fundamentação, inclusive parecer de Ministério Público, deixando muito claro que a mudança de regime ela já deveria ter acontecido, porque é uma mera adequação à ação direta de inconstitucionalidade 2135, que determinou, está suspensos os efeitos da emenda constitucional 39 e, portanto, cabe ao gestor local, aos prefeitos, Distrito Federal e Estado, fixar o regime jurídico único para os seus servidores. Parabéns aos companheiros por mais essa conquista. Muito bem, Cosmo. É muita informação. Uma live de 1 hora, é impossível a gente repassar tudo. Então, assim, mais à frente a gente vai estar trazendo outras lives, discutindo essas questões que o Cosmo adianta aqui para nós de forma muito rápida, nessa live que trata especificamente do tema do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao nosso piso salarial nacional. Bom, meus amores, a gente está chegando ao final da nossa live, mas eu queria muito chamar a atenção de todos vocês na questão da gente estar atento às informações, mas atento às informações que tenha credibilidade, que seja de instituições, lideranças, que de fato tenham a responsabilidade de estar repassando essas informações. Porque vejam só, esses dias eu fui, Cosmo, doutor Anderson, doutor Marcelo, eu fui chamada na rede social por algumas pessoas de terrorista. Eu estava fazendo terrorismo com a categoria por conta do assunto que estava tramitando aí no Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, o que a CONAX, aí não é a ILDA, é a entidade CONAX, faz, tem feito e continuará fazendo, trazendo para todos nós as informações, procurando trazer de forma muito clara, trazendo de forma muito responsável, socializando com a categoria as informações que são importantes, que são do interesse da categoria. E, de fato, nós estávamos, sim, correndo um grande risco de termos comprometido o nosso piso salarial nacional por conta dessa provocação que foi feita ao Supremo Tribunal Federal, através de uma companheira, colega nossa, lá do município de Salvador, onde Salvador não conseguiu, até recentemente, aplicar o direito ao piso salarial nacional e realmente colocou, sim, risco para todos nós. Graças a Deus, primeiramente, e graças à capacidade que a CONAX teve e tem de se impor dentro do Congresso Nacional e priorizar e focar nas matérias que são
muito mais necessários para a nossa categoria, porque vocês sabem o quanto a Confederação Nacional teve que lutar, teve que brigar, no bom sentido da palavra brigar, para, de fato, aprovar a emenda constitucional 120. Nós lutamos contra o próprio corpo. Quando eu digo que a gente luta contra o próprio corpo, é porque dentro da nossa categoria, a nossa categoria, em um determinado momento, divergiu e dividiu-se, e o grupo que apartou-se da Confederação Nacional foi buscar outras discussões, impondo naquele momento, que era o momento de se aprovar a emenda constitucional 120, dificultou por demais a aprovação da PEC 22. Nós poderíamos já ter aprovado a PEC 22 há muito mais tempo. Nós já poderíamos estar gozando do direito dos 2 salários mínimos há muito mais tempo. Mas os próprios agentes de saúde, que querem, de qualquer forma, às vezes, liderar, aparecer, holofotes, foram para lá fazer o embate, Cosmo. Você falou muito bem disso, e foram dificultar, e foram mesmo atrapalhar o bom andamento da aprovação da emenda constitucional 120. Graças a Deus, graças à nossa eficiência e o respeito que o Congresso Nacional tem hoje pela CONAX, nós conseguimos votar. Demoramos um pouquinho mais, mas conseguimos votar. E hoje, essa deliberação, esse julgamento, essa posição do Supremo Tribunal Federal em deixar julgado que o nosso piso ele é constitucional por conta da emenda constitucional 120, me deixa muito tranquila, Cosmo, e feliz, infeliz. Mas eu não poderia não aproveitar esse momento para chamar a atenção da nossa categoria. Esse mesmo grupo está, outra vez, transitando dentro do Congresso Nacional, apresentando matérias que talvez, nesse momento, não seja a prioridade e possa atrapalhar aí, Cosmo, a regulamentação da aposentadoria especial, que está lá para ser discutida, debatida e aprovada, a questão do grau de salubridade, a desprecarização do vínculo da nossa categoria, e a CONAX está chamando a atenção e convocando outra vez a categoria para vir das mãos em busca do que é prioridade para todos nós nesse momento. Então, dia 9 e 10 de maio vai ser a primeira grande mobilização desse ano, capitaneada pela CONAX. E eu chamo a atenção dos companheiros. Vocês vão ouvir a voz de quem sabe o que está fazendo, faz com responsabilidade, busca o coletivo, tem um histórico de avanços e de lutas, ou vocês vão dar ouvidos para quem de fato não está tão interessado no coletivo e tem projetos individuais e pessoais e quer utilizar a categoria para atingir os seus objetivos particulares. Então, fiquem atentos, fiquem em sintonia, ouçam o que nós estamos colocando para vocês, porque nós temos mostrado com resultados a responsabilidade da Confederação Nacional. Então, 9 e 10 de maio, a gente aguarda a todos os agentes de saúde e endemias do Brasil que tenham condições de estar em Brasília, que estejamos lá, tá? Quero também passar aqui um minutinho só para os nossos convidados se despedirem de vocês e a gente vai entrar aí no encerramento da nossa live. Vou iniciar pelo doutor Anderson. Suas considerações finais, doutor Anderson. Para mim, eu tenho só gratidão a todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, em especial a meu Pernambuco, né, meu Caruaru e os 14 municípios que o SINDAC-CPE, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias de Pernambuco, no Agreste, e que tem como presidente o Lúcio Flávio Rosendo e toda a sua diretoria, pela oportunidade, né, de trazer, de aprender sempre quando vamos aos eventos da CONAX,
e aí aprendemos como agente de combate às endemias que sou, e agente comunitário de saúde, e aprendemos também como gestor na área jurídica, né? E a gente percebe, presidenta Hilda, Cosmo e doutor Marcelo, que a legislação para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ela é diferenciada. Então, nós temos uma missão muito grande, que é de estudar, de nos prepararmos para poder a gente estar acampando, a gente poder estar sempre estudando e provocando todas as pessoas que querem retirar as garantias dos nossos direitos. Então, agradeço a todos os agentes comunitários de saúde que estão aqui, os mais de 1.000, agora numa tarde, né? Ao tempo que aproveito este momento para dizer à presidenta que ela está convocada para, em junho, estar aqui em Caruaru, né? A capital do forró, Campina Grande, que me perdoe, mas eu vou utilizar agora a minha fala e dizer que Caruaru é a capital do forró. Estaremos num evento grandioso aqui em Caruaru, juntamente com o SIDAX-PE. O presidente Flávio já está aqui esperando, e lógico que vai ter, um forró, né, que sempre a gente tem que ter, que nossa categoria é aguerrida e precisa também descansar e se divertir. Então, muito obrigado a todos e todas. Obrigada, senhor doutor Anderson. Aí estão convocadas, né? Missão dada, missão cumprida. Se Deus quiser, estarei aí em Caruaru. Sim, com todo prazer. Viu? Um abraço. Obrigada. Cosmo Mariz, suas considerações finais, meu querido. Hilda, eu quero dizer que agradeço pela oportunidade, mais uma tarde magnífica ao lado de autoridades, doutor Marcelo, você, essa grande liderança, doutor Anderson, acompanhada aí de muitos companheiros Brasil afora. Tenho certeza que essa live aí vai bater recorde de visualizações. Numa sexta-feira ainda temos esse público aí acompanhando. E dizer aos companheiros, agentes comunitários, agentes de endemias, nós vivenciamos o momento da febre das redes sociais, da febre de grupos de WhatsApp. Conclamo aqui a vocês, companheiros, filtrem as coisas. A boa notícia não é aquela que lhe anima, não é aquela que lhe faz sorrir. Porque muitas das vezes a notícia dada pelo conto do vigário lhe faz chorar depois. Então busque a notícia verdadeira, da fonte que lhe defende há anos, da fonte onde você beba sem preocupações. Aprenda a filtrar o que compartilha e aprenda também a utilizar-se de redes sociais para produzir, para crescer, para aprender, para estudar. Porque nós que somos formadores de opiniões, nós que produzimos conteúdos para informar esta categoria, ficamos tristes quando muitas das vezes a gente produz um conteúdo importantíssimo, divulga, e a pessoa faz assim um joinha, e se for comentar o assunto, não sabe comentar, porque os 12 minutos ele não teve coragem de executar para assistir. Uma live da CONAX, ele não teve coragem de assistir, não teve vontade, mas sabe perguntar ao colega, e aí? Era sobre o quê? Do que se tratava? Deu em quê? Então vamos aprender a nos valorizar, a valorizar o que faz bem para esta categoria. Porque enquanto muitos companheiros estão perdendo tempo, minha presidente, com bobagem, brigando entre si, discutindo política, discutindo Lula, discutindo Bolsonaro, discutindo o prefeito, discutindo o vereador. Eles, os gestores maus, as secretárias, os secretários de saúde, os prefeitos ruins para esta categoria, sabe onde é que eles estão? Em reuniões, traçando estratégias, como é que pode reduzir a despesa, tirando vantagem dos trabalhadores. Então, acordem enquanto é tempo. Vivenciamos um momento de valorizar a verdadeira representante desta categoria a nível nacional e os representantes locais que efetivamente têm serviço prestado e têm um dever cumprido para com esta categoria. Muito obrigado, presidente. Estou à disposição sempre, parceiro sempre da CONAX, porque é a CONAX a defensora verdadeira e que tem história escrita, não tenta escrever história subindo em ninguém. Tem uma história escrita e consolidada, inclusive na Carta Constitucional por várias vezes. Obrigada, Cosmo, um grande abraço, obrigado pelo apoio, pelo carinho, e a gente se encontra em Brasília, 9h10, se Deus quiser, viu?
Doutor Marcelo Rodrigues, suas considerações finais. Agradecer aqui a todos os agentes comunitários de saúde e endemias, agradecer ao nobre Cosme Mariz, doutor Anderson, a você, presidente, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez dialogando, trazendo as informações, e reforçar que o que a presidente me colocou, esse dia 9 e 10, que é muito importante a presença de todos em Brasília para que possamos dar continuidade às lutas e às pautas que a CONAX vai trazer, que sempre trazem coisas importantíssimas para a categoria. Então, muito obrigado a todos. Isso aí, doutor Marcelo, obrigado pelo trabalho realizado junto ao jurídico da nossa confederação, e a gente continua, a luta continua. Gente, eu não poderia aqui deixar de fazer um agradecimento todo especial aos nossos diretores da Confederação Nacional. Graças a Deus, a gente tem um time muito bom de diretores atuantes, ativos, participativos, durante todos os momentos que a Confederação Nacional está em trabalho, seja em Brasília, seja nas bases, seja dialogando os projetos, ou mesmo enfrentando as dificuldades, eu estou ladeada de diretores que, de fato, se dedicam à nossa Confederação Nacional, que, como bem diz o meu vice-presidente lá no Piauí, o mestre Campelo, é grande por natureza. Então, a nossa confederação ela é gigante por natureza. E ela é gigante porque ela tem esse corpo diretivo responsável. Ela é gigante porque ela tem, nos quadros de seus filiados, grandes lideranças como Cosme Mariz e outros tantos que hoje estão presentes aqui na nossa live. Obrigada por vocês estarem sempre ao nosso lado, nos apoiando. E nós vamos continuar. A luta segue. Vencemos mais um desafio. Mas outros desafios estão postos e nós vamos estar sempre com Deus à frente, né? E com a união de todos. Deixar um abraço grande ao deputado Valdenir Pereira, que hoje não está enquanto deputado, infelizmente, mas está aí no corpo do governo federal, lá na Secretaria de Assuntos Políticos, ao lado do ministro Padilha, fazendo essa interlocução do governo com o Congresso Nacional e, graças a Deus, né, muito bem colocado, vai continuar dando o apoio que a gente precisa, que a CONAX necessita. Essas são as parcerias que a gente precisa manter. Então, muito obrigado, boa tarde a todos, Deus no comando e a união faz a força. Valeu, CONAX!